Oi, eu tô aqui, gente. Eu trouxe minha Bíblia para explicar como que eu leio a Bíblia, como que eu faço os meus devocionais, os meus estudos, porque muita gente pergunta, então eu vim mostrar para vocês. Primeiramente, a minha Bíblia que eu uso é essa daqui, que eu comprei na Amazon Prime e eu amei, porque ela anota aqui do lado, sabe? Tem essas coisinhas aqui. Então, eu achei muito prática e eu gostei muito. Amei mesmo. Aqui eu tô lendo o livro de Mateus, no caso eu já li, agora estou em Marcos. E eu vou explicar mais ou menos como que eu faço. Bom, primeiramente eu escolho o livro que eu vou ler, aqui no caso é Marcos, e depois eu escolho o capítulo. Eu leio um capítulo por dia quando eu estou fazendo os meus devocionais, fora o meu plano de leitura anual, que daí eu tô lendo mais corridinho, que daí eu não fico parando pra ver versículo por versículo, enfim. Mas, por exemplo, aqui eu escolhi o versículo 6, por exemplo, pra mostrar pra vocês. Então eu começo a ler e as partes que eu acho importante, eu passo um marca-texto ou a caneta mesmo. Daí eu leio todo o capítulo e vou anotando as partes que eu acho importante. Depois, eu releio e eu dou ênfase mais para as partes que eu achei importante e eu coloco aqui do lado algum trechinho ou alguma frase que Deus falou comigo através disso, ou para eu ficar mentalizando, algo assim. Quando eu tô lendo, por exemplo, eu tô lendo os evangelhos, né? Eu tô focando mais no que Jesus fazia, porque conta bastante a história de Jesus. Então, por exemplo, aqui eu coloquei: Jesus pregava o reino de Deus. Jesus pregava de um jeito admirável. Jesus veio para os pecadores. Então eu anoto muito aquilo que Jesus fazia, para eu aprender mesmo com Jesus. Aqui eu achei muito engraçado, olha só. No versículo 10 do capítulo 3, fala assim: pois ele havia curado muitos, de modo que os que sofriam de doenças ficavam se empurrando para conseguir tocar nele. Então, eu anotei, versículo 10. Jesus passava por perrengues de famosos. Também existiam pessoas querendo se aproximar dele. Então, eu anotei, algo simples, até mesmo engraçado, mas é um fato sobre Jesus, que por onde Jesus passava, as pessoas ficavam empurrando para conseguir tocar nele. Então, é por isso que eu coloquei perrengue de famoso, sabe? Então, é algo muito leve que eu anoto aqui, são algumas anotações mesmo, curiosidades, que eu vejo em cada versículo. Então, eu presto muita atenção naquilo que eu posso levar para minha vida também. Por exemplo, aqui, fiz algumas anotações de Mateus 24, que fala sobre os finais dos tempos, né? Daí eu li, fui anotando as coisas que eu achei importante e aqui eu coloquei algumas anotações, ó. Eu anotei o versículo 4, que daí eu coloco um V4, que daí eu já sei que é versículo 4. E diz assim: Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. Eu coloquei: devemos tomar cuidado. Tem o versículo 6, que fala o seguinte: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. Eu coloquei: Jesus diz, não tenham medo, não precisamos temer os fins dos tempos. E assim eu fui anotando algumas coisas que eu achei legal pontuar desses versículos. A meta é ter a Bíblia toda desse jeito, mas eu tô começando aos poucos e tá sendo muito legal. Então, vale vocês fazerem isso também. Quando eu não tinha essa Bíblia, como que eu fazia? Eu anotava com essa Bíblia aqui, que é a minha Bíblia antiga. Ela não tem nada, aqui do lado. Ela é uma Bíblia comum. Então, como que eu fazia? Eu anotava os versículos que eu achava importante e eu tinha um caderninho que eu anotava as coisinhas. Por exemplo, João, e eu fazia a mesma coisa que eu faço lá, só que eu anotava no caderninho. Às vezes eu colocava alguns temas de devocionais e eu ia anotando o que eu achava interessante. João 5, daí os versículos e aquilo que eu acho interessante de cada versículo.
daí eu vou fazendo no caderninho. Às vezes eu ia escrevendo algumas coisinhas aqui também. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado de aprender comigo como que eu leio a minha Bíblia, como que eu faço os meus devocionais. Falem aí nos comentários como que vocês leem a Bíblia.